O diretor Moacir Góes e alguns atores conversaram com a gente sobre a peça e sobre a experiência de lidar com o tema autismo. Luzes apagadas, cortina se abre, palco. Mas que diabos você fez com o meu cachorro? Eu sou Moacir Góes, eu sou diretor de teatro e de cinema e agora eu estou dirigindo uma peça chamada O Estranho Caso do Cachorro Morto. Essa peça é a adaptação de um livro de mesmo nome, escrito por um jornalista inglês chamado Mark Haddon. A peça conta a história de um garoto de 15 anos chamado Christopher Boone, que é acusado pela vizinha de ter matado o cachorro dela com um forcado. E no momento em que ela o acusa, um policial chega para tomar o depoimento, para ver o que está acontecendo e inadvertidamente segura nele. E ele, já acossado por uma acusação que não é verdadeira, reage com ímpeto, é levado para a delegacia e o pai dele vai lá e esclarece, diz que ele é Asperger e tal, e consegue tirá-lo da delegacia. Ele, então, apaixonado que é por histórias de mistério, de assassinato, ele é fã do Sherlock Holmes, ele resolve prosseguir numa busca para desvendar quem matou, descobrir quem matou o cachorro da vizinha. E essa busca vai levá-lo a descobrir muitas coisas sobre a sua própria vida e ele vai acabar nesse processo tendo um grande momento de crescimento, um grande momento de revelação, um grande momento de afirmação de que ele de que ele pode realizar as coisas. Eu li muito a respeito desse universo do autismo e particularmente a respeito da síndrome de Asperger, que é uma espécie de autismo brando, é considerado isso. Então a gente fez uma grande pesquisa, um grande estudo, principalmente por termos uma certa responsabilidade, primeiro, de não vitimizar, né? Não acho que seja esse o caminho, vamos dizer assim, criterioso, torná-los vítimas, né? Não é isso, é preciso encará-los como indivíduos, como pessoas que têm as suas especificidades. Acho que você só mataria um cachorro se A, você odiasse o cachorro, ou B, você fosse louca, ou C, você quisesse chatear a senhora X. Eu não tenho nenhuma perspectiva pessoal que me move. Por exemplo, eu não tenho filhos com autismo, eu não sou um cientista ou um médico, um estudioso sobre isso, mas, de alguma maneira, o meu trabalho é muito marcado por uma certa afirmação de valores individuais, né? Assim, eu acredito nisso, eu acho que a vida é única, eu acredito que as pessoas são diferentes, eu acredito que é preciso construir um espaço de convivência compreendendo essa diversidade. Então, essa história, depois de quase 25 anos de carreira, me proporcionou isso que eu acho que é a coisa mais importante que a gente pode ter, a afirmação de que as pessoas merecem respeito, acesso e direito à singularidade. Meu filho, olha, coloquei uma bandeja de batata com espinafre no forno pra você, tá bom? E vê se você não esquece a sua garrafinha de tinta vermelha pra jogar na comida. Não é tinta vermelha, é corante vermelho, porque eu não como comida amarela. Eu sou Rafael Canedo, tenho 26 anos, sou ator há 8 anos, formado pela Escola de Teatro Martins Pena. E o meu personagem é o Christopher, que é um jovem de 15 anos, portador da síndrome de Asperger. A peça conta a história desse jovem numa aventura alucinante e em descobertas. Uma coisa que funciona muito é que o Christopher tem um raciocínio lógico e objetivo. Então ele necessita de coisas concretas. Em cima disso a gente trabalha toda a fala dele, toda a forma de se expressar. A troca com todo o elenco foi assim, no início eu tinha uma dificuldade que era de se relacionar, porque é um personagem que se relaciona pouco. Então, como se relaciona pouco, mas se relacionar dentro do teatro, que é uma conexão, né? Que é uma troca o tempo inteiro. E aí, aos poucos eu fui entendendo como isso funcionava. Todo o elenco assim foi muito generoso comigo.
Silvinha Buarque, o Termo Fernandes, sempre me ajudaram muito, conversaram muito comigo, tentavam me levar por um caminho legal. E aí é muito engraçado, porque quando você começa a descobrir como funciona essa troca, que é uma maneira diferente da que a gente está se relacionando aqui agora, é muito novo e inusitado, assim, se torna gostoso. Rafael e outro homem em cena. Por quê? Sou o Telmo Fernandes, faço o Ed, que é o pai do menino, do Christopher, que é o menino protagonista da peça. Foi uma grande descoberta, assim, porque eu, assim como a maioria da população, eu era um leigo total sobre a síndrome, sobre o autismo e eu tive que realmente entrar nesse universo fundo, né? Tive que estudar, tive que... eu me sensibilizei muito com as histórias que eu fiquei sabendo e particularmente com a história do nosso espetáculo, assim. Isso ampliou muito o meu horizonte, vamos dizer assim. Eu hoje olho com muito mais carinho para as coisas, com menos preconceito. Isso foi muito importante nesse processo para mim. Olá, meu nome é Sabrina Corgucci e eu faço a Siobhan, que é a professora do Christopher, né, digamos assim, uma orientadora. Ela está ali justamente para dar aquela segurança, aquela orientação e de ser também um ouvido para ele e dar direcionamentos para ele. Eu aprendi com essa personagem a observar, porque no caso da minha personagem ela tem que observar muito o Christopher e escutar também. Eu acho que a arte leva as pessoas a lugares desconhecidos, brinca com o imaginário, apresenta novos universos. Então, a função da arte, para mim, é múltipla. E nós que fazemos, né, que estamos aqui transmitindo algum tipo de conhecimento ou de um entretenimento, é uma função assim, muito especial, eu acredito. Não descobri quem matou o Wellington, então o assassino ainda está solto por aí. Mas nem todos os assassinatos são resolvidos, nem todos os assassinos são pegos. Não gosto da ideia dele morar perto de mim. Como forma de expandir os limites do palco, a produção organizou palestras com diferentes convidados para debater o tema do autismo depois da peça. Um desses convidados foi o psiquiatra, Dr. Caio Abujade, que conversou com a gente. Homem caminha no palco ao lado de formas geométricas coloridas enfileiradas no chão. Meu nome é Caio Abujade, eu sou médico psiquiatra infantil, especialista em autismo, convidado pela produção da peça Um Estranho Caso do Cachorro Morto para um debate após a peça. O cérebro do paciente com autismo, ele é um cérebro um pouco diferente do nosso. Ele é um cérebro mais hiperexcitado. Funciona mais ou menos assim. É como se o nosso cérebro, ele faz uma atividade de cada vez. Então, toda vez que a gente faz uma atividade, a gente desliga a nossa atividade anterior. Mesmo quando a gente está fazendo duas atividades ao mesmo tempo, a gente, na realidade, está fazendo uma de cada vez bem rápido. O paciente com autismo, não. Por ele ter um cérebro hiperexcitado, ele liga uma atividade sem desligar a atividade anterior. Então, ao longo do dia, às vezes, ele está fazendo 100, 200, 300, 1000 atividades ao mesmo tempo naquele cérebro. E isso ele faz desde quando ele nasceu. O cérebro dele é assim. Então, a gente tenta fazer com que eles funcionem com um cérebro parecido com o nosso. Só que, se eles tentarem funcionar da mesma forma que a gente, eles se desorganizam. E aí eles entram em crise. Então, desde pequeno, eles vão criando um método para se organizar. Você tem um padrão de comportamento repetitivo. Na realidade, isso é um cérebro tentando se organizar. Tá? Então, eles sempre voltarem para o mesmo start faz com que eles continuem funcionando de forma adequada naquele mar de estímulos que eles têm. Então, eles têm que seguir uma linha reta dentro desse mar de estímulos. Quando eu coloco um bloqueio nesse comportamento repetitivo, peço para ele parar de fazer aquilo, ou bloqueio um ritual, ou uma rotina, ou até uma estereotipia, ele cai de novo nesse mar de estímulos e aí ele se desorganiza completamente. Dr. Caio continua andando pelo palco. Ele para em frente ao cachorro de madeira com um forcado cravado. O cérebro mais imaturo, ele é mais sensorial e mais motor. Por isso, a gente vai ter predomínio de comportamentos repetitivos motores, que são as estereotipias, e sensoriais, que são as hipersensibilidades tátil, gustativa, olfativa, visual, né, e auditiva. E aí, conforme ele vai amadurecendo, esses padrões de comportamento repetitivo eles vão mudando.
para comportamentos repetitivos que a gente chama de ordem superior, que são comportamentos mais maduros. Então, são baseados em rituais, rotinas, compulsões. E quando o comportamento repetitivo se torna num padrão exemplar, que aí a gente vai ter as habilidades, quando a gente tem uma coisa que a gente chama de insistência na mesmice, que é quando o paciente começa a estudar temas diferenciados. Então, ele sabe tudo sobre astronomia, sabe tudo sobre os animais, sabe tudo sobre os dinossauros. Então, vejam, você tem o mesmo comportamento que é uma estereotipia e o autointeresse por astronomia é a mesma forma de trabalhar aquele cérebro hiperexcitado, entendeu? Só que com padrões cognitivos diferentes. Cenário: pano azul com bolinhas cor-de-rosa e verdes. No chão, formas geométricas. Desde o primeiro dia que a gente nasceu, o que a gente faz durante o dia é criar redes neuronais. Isso vale para todos nós, tá? E durante a noite, memorizar essas redes neuronais. No dia seguinte, a gente reativa essas redes neuronais, acrescenta as informações daquele dia e armazena durante a noite. A gente faz isso a vida inteira, tá? Os pacientes com autismo, eles têm redes de preferência que fazem com que ele se organize. Tá? Eu tenho que atrelar as novas informações do dia a essas redes neuronais de interesse. Então, se um paciente está lá super interessado em bichos, em fazer desenho, e eu quero que ele se interesse por outras coisas, eu posso, através dos bichos, ir dando um conhecimento sobre outras áreas, né? Então, eu quero que ele aprenda sobre o céu. Então, eu vou falar que aquele bicho está brincando num lugar ensolarado, que tem nuvens, que tem sol. E aí, de repente, eu estou falando do céu e deixei os bichos de lado, mas eu estou usando as mesmas redes neuronais. Então, nós temos que usar o comportamento repetitivo ao nosso favor e fazer com que ele amplie o espectro de conhecimento em cima desses conhecimentos e dessas situações específicas. A importância de que as pessoas vejam o autista como ele é, e não tentem transformar ele numa pessoa típica, entendeu? Que se a gente conseguir dar para eles o mundo que eles precisam, eles vão se desenvolver super bem. No palco, Moacir ao lado de uma mulher. Dr. Caio sobe e aperta a mão de Moacir, que bate nas costas dele. Meu nome é Jorge, eu sou pai de uma menina autista. Eu queria saber se as pesquisas mais avançadas indicam alguma diferença entre as meninas e os meninos que têm autismo. Sim, mesmo as pesquisas mais antigas já mostravam uma diferença muito grande. As meninas com autismo, elas tendem a ter um quadro um pouco diferente. Eu estudei que os quadros das meninas são mais graves na teoria, só que na prática eu não consigo ver essa diferença. Eu tenho uma paciente lá de São Paulo que acabou de terminar o mestrado em Direito, mas ela tem várias dificuldades, enfrentou dificuldades a vida toda, mas conseguiu terminar todo o seu desenvolvimento. Mas eu gosto de analisar muito o indivíduo, porque se você trabalha as dificuldades daquele indivíduo, ele dá saltos e ele melhora, entendeu? Às vezes a gente não está conseguindo encontrar a dificuldade que aquele indivíduo tem, e às vezes demora muito mais para melhorar. Mas se a gente não fizer essa análise individual, a gente não consegue fazer uma leitura adequada. E dizer que esse espetáculo é um pouco encharcado nesse sentido de produzir, que se converse sobre isso. Produzir uma realidade que se fale sobre isso. Que a gente saia um pouco de uma perspectiva só de entretenimento e possa fazer com que o teatro, a música, a literatura e tal, isso aqui, possa fazer com que as coisas sejam um pouco mais ventiladas, um pouco melhores e um pouco mais humanas. Muito obrigado pela sua presença. Quanto mais complexo um personagem, mais cuidadosa tem que ser a preparação do ator. O diretor Moacir Góes compartilha com a gente os princípios que o nortearam na hora de dirigir Rafael Canedo. Moacir de pé em frente a uma estante com livros. Ele pega um deles e abre. Eu tive uma preocupação muito grande de dirigir o ator que faz o Christopher com algumas coisas muito determinantes. Primeiro, é de que o Christopher é um indivíduo. Ele não é uma pessoa portadora de alguma deficiência e todas elas se transformam e vivem e agem de uma determinada maneira igual. Não é verdade.
todos se comportam e são diferentes. Segundo, que ele jamais tivesse uma perspectiva piedosa. Ele jamais tivesse pena do personagem. E terceiro, que ele procurasse, a partir dessas duas referências, a verdade desse personagem. Teve um encontro muito interessante entre o ator que faz o papel do Christopher com um Asperger, com um homem já de 40 anos de idade, casado, que tem filho, portador da síndrome de Asperger. Eu nunca tinha tido nenhum contato com autismo. Eu acho que foi a preparação mais difícil que eu já tive na minha carreira. O mais difícil que eu já tive. O mais tirei de aprendizado foi de ter coragem, assim. Eu acho que a maior virtude desse personagem é ser corajoso, porque ele vai encontrar milhões de problemas na vida dele, assim. A vida dele vai aparecer todos os problemas ao mesmo tempo. E ele poderia tentar deixar para lá, ou ao contrário, ele vai em frente, ele encara todos esses problemas e segue, e ele consegue reestruturar a vida dele. Então, acho que a coragem é a maior virtude dessa personagem. Cena: Rafael sentado em frente a uma mesinha. Homem sentado ao lado. Vamos conhecer o Wilson, que ajudou o Rafael no desafio de interpretar o Christopher. Homem caminha em um saguão. Ele para e olha para o teto circular. Entrevista sentado no sofá de uma sala. Bom, meu nome é Wilson Marques e eu tenho 44 anos, tenho síndrome de Asperger, que é considerada uma forma mais branda de autismo. E tenho 3 filhos, sou casado e gosto muito de... Eu acho que eu gosto muito de viver. E a vida, eu acho que é a maior... Viver uma grande obra de arte. Uma das minhas distrações prediletas está relacionado à arte. Tenho o costume de visitar museus. Aqui, por exemplo, é um espaço cultural. Isso acalma, ambienta a gente e eu acho que é uma coisa divina. Há algum tempo eu tenho feito, bom, a gente pode chamar de assessoria, outros chamam de, por exemplo, no caso do Rafael Canedo, que me convidou para dar um suporte a ele em relação à criação do papel que ele está fazendo no teatro, a peça O Estranho Caso do Cachorro Morto. Nessa peça tem um personagem que ele faz que tem síndrome de Asperger e ele me procurou porque eu já tinha prestado ajuda a outros atores, até ao Zé Wilker, dirigindo Rain Man, e ele disse que ele ganhou esse papel assim inesperadamente e precisava de uma base. Ele estudou bastante, pesquisou e sugeriram que ele me procurasse. Aí ele me procurou, a gente conversou bom, é mais confortável para mim. Conversamos principalmente pela internet, através da rede social, mensagem de texto. E eu ia tirando as dúvidas dele. Na verdade, foi só um encontro assim, cara a cara. Ele tinha muita curiosidade porque ele não tinha conhecido pessoalmente um adulto Asperger. E eu não sei por que é tão difícil achar outros adultos que sejam Asperger e que estejam interessados em falar. Talvez por causa justamente dessa questão da socialização. A gente tem uma certa dificuldade de fazer amigos e de se expressar. Eu fiz muitos tratamentos, ainda faço até hoje terapia. Acho que para mim isso é mais fácil. Então, estávamos ali cara a cara e foi divertido até conhecer o garoto. E diferente quando eu encontrei com a Bruna Lismayer pela primeira vez, ela já me mostrou um personagem pronto. Ele não, no caso do Rafael, eu conheci o Rafael. Então não foi o personagem, foi o ator. Então o ator veio e tirou as dúvidas dele. Foi um bate-papo bem interessante. Inclusive, uma das cenas, que era a maior preocupação dele, falava de uma crise que a gente chama de meltdown. Uma crise explosiva, uma reação emocional típica de quem tem autismo ou síndrome de Asperger ou Asperger. Ele descobre que, na verdade, aquilo que ele achava, que ele pensava, não era a realidade. Quando ele descobre isso, ele tem uma reação que o próprio Canedo não estava entendendo por que seria uma reação tão
intensa. Aí eu expliquei para ele que eu acho que isso acontece com todos os ASPs, pelo menos com todos os que eu já conversei. A mentira, ser enganado, eu acho que eu posso dizer que é pior do que a morte, porque quando eu perco uma pessoa, mesmo um amigo, na morte, ele morreu e a morte faz parte natural do processo da vida. E quando alguém que a gente confia mente para a gente, o impacto é maior do que uma perda que a gente já está, de certa forma, esperando. Todo mundo que a gente conhece vai morrer um dia. A gente vai morrer um dia. Mas a realidade que a gente vive é a nossa vida, é a nossa realidade. E quando a gente descobre que quem a gente confiava mentiu para a gente viveu uma irrealidade, então a gente estava vivendo uma não-vida. Se a realidade é a vida, então o que ele estaria descobrindo que aquilo que ele viveu até aquele momento não existia? Então ele vai passar a viver dali para frente. Foi um choque para ele. Aí ele entendeu a questão da reação e conseguiu gerar a intensidade necessária. Rafael encolhido, mãos na cabeça. Thelma ao lado. Meu objetivo em relação quando eu presto esse tipo de ajuda, assessoria, é justamente fazer com que o autismo, a síndrome de Asperger e outras deficiências não sejam satirizadas no palco, ou na televisão, ou em qualquer veículo da mídia, qualquer canal. Porque já é uma dificuldade que a gente vive. São várias formas de preconceito, às vezes bem disfarçados ou bem à mostra, mas sempre existe um preconceito. Mas é uma questão que eu acho que precisa ser divulgada e quanto mais a gente puder falar sobre isso, levar isso para a televisão, botar isso no palco, isso é uma coisa excelente. Em cena, Rafael sentado em um bloco entre outras formas geométricas, com um envelope na mão. Em relação ao trabalho, eu fabrico bonecas. É até a sugestão de mais um médico. Ele disse que, já que eu me adaptava bem em relação a trabalhar em casa, que é menos tenso, não preciso estar suportando tanta sobrecarga sensorial, então ele incentivou. E como eu tinha uma certa prática em máquina de costura, juntei tecido e máquina de costura, acabou surgindo uma boneca para minha filha que as pessoas gostaram e acabou virando trabalho. E hoje é uma atividade interessante. Em uma bancada, 2 bonecas negras. Quiser saber mais a respeito do autismo, a síndrome de Asperger, tem um grupo chamado Menos Iguais. Por que Menos Iguais? Porque todos somos diferentes. E quando a gente olha para cada um, na verdade, se a gente conseguir entender que todos somos só menos iguais uns aos outros, eu acho que a gente consegue conviver melhor, viver melhor. No grupo Menos Iguais, a gente tenta trabalhar os direitos dos autistas. Por exemplo, uma coisa que eu estou buscando e vou tentar conseguir de alguma maneira é um cartão de identificação para os autistas, para que possam, numa situação de repente fora do controle, a gente possa se identificar, mostrar um cartãozinho, em vez de abrir um laudo cheio de palavras com termos médicos que ninguém entende. Acho que seria isso uma boa causa. O grupo principal, a página de entrada, você pode digitar menosiguais.blogspot.com.br, mas tem também o Face, Menos Iguais. É só digitar lá no Google, Menos Iguais ou Wilson Marques, você vai ver. Página do Facebook.